Mas para contemplar Jesus, o véu precisa ser tirado. O véu da lei precisa ser tirado. Então existe uma verdadeira transformação. Repete comigo, verdadeira transformação. Todo mundo quer melhorar, é claro. Todo mundo quer ser uma pessoa melhor, ser mais saudável, mais próspera, mais abençoada. Mas muitas pessoas, de tanto tentar, de tanto se esforçar para alcançar isso, e procura uma igreja porque tem uma pregação, e procura autoajuda, e vai procurando formas de ser uma pessoa melhor, mas via de regra não conseguem atingir as expectativas que ela mesmo criou a seu respeito e acabam esmorecendo e se distanciando de Deus, no meio de todo esse esforço. Por quê? Porque estão olhando para si próprias, o quanto ela é capaz de melhorar, o quanto ela é capaz de se curar, de se tratar, o quanto ela, e tudo olhando para si próprio. Essa não é a verdadeira transformação. Essa é uma mudança simplesmente aparente. É uma mudança de algo externo. Mas a verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora. Ela não é exterior, ela é interior. Então vamos ver o que é a verdadeira transformação segundo a Bíblia. O livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 18, diz assim: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Aqui Paulo está falando de uma esperança, de algo maior. Depois você pode ler o texto. E não somos, ele diz assim, e não somos como Moisés, que punha um véu, diga um véu. Então Moisés colocava um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim, olha, eu vou repetir, no fim daquilo que estava desaparecendo. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, então o rosto dele brilhava e ele colocou um véu, mas as pessoas ficam pensando, ele colocou um véu para não assustar o povo. Não, ele colocou um véu, segundo Paulo, porque aquela glória, aquele brilho daquela lei que foi dada, ela estava esmorecendo, ela estava desvanecendo, ela estava acabando. E então ele colocava o véu para que as pessoas não pudessem perceber que aquilo estava chegando ao fim. O que isso significa? Significa que o véu precisa ser tirado. E a realidade que nós precisamos ver, ela não está debaixo da antiga aliança, mas da nova aliança firmada na cruz do Calvário. Então aquela glória, porque a lei, o ministério da lei, ela tinha uma glória, mas é uma glória desvanecente, é uma glória que vinha acabando, e agora o Senhor estava propondo uma nova aliança, uma aliança da graça, como nós acabamos de ver. O versículo 14 diz assim: mas a mente deles endureceu, porque até o dia de hoje o mesmo véu, vamos repetir, o mesmo véu. Que véu é esse? Esse véu é o véu da lei, que tapa, que cega, que obscurece a visão daqueles que precisam crer. Então ele está dizendo que o mesmo véu, está aqui, permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Quem é aquele que remove o véu? Diga Cristo. Então toda vez que você ouve uma mensagem, por isso eu digo aqui, tome cuidado, nós estamos aqui gravando, você está vendo para o YouTube, amanhã esse vídeo vai estar postado no meu canal, mas existem muitas pregações por aí, e o que a Bíblia diz claramente aqui, que toda vez que a lei é lida, que a mensagem da lei, daquilo que você tem que fazer, faça isso, 5 passos para você ser abençoado, 4 passos para você ter um casamento feliz, e 3 passos para você prosperar, tem que fazer isso, tem que se esforçar naquilo, essas coisas são uma pregação da lei, a pregação que exige, que demanda. Mas a pregação da graça é aquilo que você precisa crer, que Deus fez no seu lugar. E toda vez que a pregação da lei é pregada, é ensinada, o véu é colocado de novo. Por isso eu digo, é preciso retirar o véu definitivamente. Definitivamente. Cada vez que você ouve uma palavra da lei, o véu é colocado de novo. E interessante, querido amigo, é que a pregação da lei, ela é instigadora, ela nos provoca. Sabe, as pessoas gostam de ouvir isso. Por quê? Porque mexe, ela incita a carne, ela provoca a carne. A carne faz o quê? Eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eu vou vencer.
O meu casamento vai ser restaurado, eu vou me livrar desse vício, eu vou me livrar desse pecado, eu vou me livrar desse problema, eu vou me livrar desse ressentimento, se eu me esforçar. Parece aquele cidadão que segunda-feira vai começar na academia, aí na outra, e na outra, e na outra, e nunca começa a dieta. Por quê? Porque está sempre fazendo baseado numa força que ele mesmo não tem. Deus quer mudar a sua história, e essa mudança vem a partir do favor de Deus. Deus fará isso na sua vida de graça. Oh, meu Deus, traz revelação para nós essa verdade. É isso que muda a vida. Então, conhecer a lei é colocar véu, mas receber revelação da graça é olhar para Cristo e ser transformado. Essa é a verdadeira transformação. Então, Cristo é que pode fazer isso, Ele é que remove o véu. O versículo 15 diz assim: mas até hoje, quando Moisés é lido, ou seja, quando a lei, quando a demanda de Deus é lida, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Retirado, o véu precisa ser retirado mediante Cristo, a visão de Cristo. Ora, e diz assim o versículo 17, ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E todos nós, diga eu, para quem está ao seu lado, diga você. Então todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você olha para Cristo, quanto mais você visualiza Jesus, mais você é transformado pelo Espírito. Quanto mais você olha para você mesmo, para a sua capacidade, para a sua bondade, para a sua fidelidade, para o seu esforço, mais você continua padecendo debaixo do véu da lei, que nunca consegue se livrar disso. Quantas pessoas? Quem nunca? Está tantos anos na igreja participando, ouvindo mensagem, participando dos cultos, dos eventos, das células e tudo mais, e ainda permanece, ainda continua debaixo desse véu, sem conseguir essa revelação. Vitor, coloca o versículo 18 para mim. Então todos nós, cada um de nós, com o rosto descoberto. Por quê? Porque quando o rosto está descoberto e eu não estou mais debaixo daquilo que eu tenho que fazer, eu consigo olhar para Cristo e perceber aquilo que Cristo fez. A obra já está completa. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: a obra já terminou. Diga isso para você mesmo: a obra já acabou. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Não demanda do seu esforço, demanda da sua fé, porque o justo viverá da fé. Então Paulo, quando ele tem essa revelação, é porque alguma coisa ele viu. O que ele viu? Ele viu que a lei era um véu que cobria um tempo já passado, ultrapassado. Até Moisés usava aquele véu só para esconder o brilho que desvanecia. Ele viu que toda vez que a lei era pregada ou ensinada, o véu era recolocado sobre o coração dele. Ele viu isso. E o que ele viu mais? Que quando se converteu, o véu foi retirado. Quando ele teve aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, os seus olhos ficaram cegos, mas quando os seus olhos abriram, o véu já estava liberto, ele já estava liberto daquele véu. Então o que mais que ele viu? Que agora ele poderia ver o Senhor pelo Espírito, ele poderia ver o Senhor Jesus pelo Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Diga liberdade. Liberdade por quê? Porque debaixo da lei do merecimento, do você se esforçar, não, hoje eu não vou me aborrecer no trânsito, não, hoje eu não vou discutir com minha mulher, hoje eu não vou ter um problema com meu filho, hoje eu não vou ficar com isso, eu não vou ter aquilo, hoje eu não vou olhar. Debaixo dessas regras você nunca conseguia viver, nunca conseguia desfrutar de uma verdadeira liberdade. Mas agora em Cristo você é liberto desse jugo, liberto dessa pressão. Essa é a verdadeira transformação feita pelo Espírito ao contemplar. Repete, contemplar. Contemplar a glória do Senhor em Cristo Jesus. E aí você vai ser transformado de glória em glória. Eu digo assim para você: olha para mim, o que você faz? Você olha ou não? Você pode olhar para o celular. Você pode olhar para a sua cutícula, olhar para o relógio, ver a hora, olhar para o seu pé. Então essa é uma escolha que você faz. Eu estou lhe dizendo, contemple a Cristo. Então você pode contemplar a Cristo. Como é que eu contemplo a Cristo? Através da palavra. Você viu, li Isaías, ouvindo, vendo. Contemple a Cristo. Ouça a pregação da graça, a pregação da fé. Contemple a Cristo. E quanto mais você contempla aquilo que Jesus é, mais você é transformado. Quanto mais você contempla aquilo que você é,
e a sua força para mudar, menos você consegue ser transformado. Quem me entendeu, diga amém. Mas é uma condição necessária. Agora eu vou mostrar para você algo que Paulo ensinou para os judeus de Roma, e é coisa muito interessante. Paulo ele vai usar aqui, repete comigo assim, condição necessária. Mas eu quero dizer que essa condição você não precisa cumprir, ela já foi cumprida, você só precisa aceitar. O pessoal disse aí, né? Aceita que dói menos. A Argentina ganhou lá no final ontem, na prorrogação. Não há o que fazer. Aceita que dói menos. Ponto. Acabou. Fazer o quê? Então existe uma condição que você só precisa aceitar ela. Aceite isso. Creia nisso. Acredite nisso. Porque assim você vai contemplar o Senhor. Vamos ver que condição é essa. Paulo faz uma analogia ao casamento. O casamento para o judeu era algo indissolúvel. Não havia possibilidade de um casamento. Se casou, resolveu casar, vai casar, saiba que vai casar para a vida toda. Então aquela história que você ouve assim, até que a morte, hoje os pastores, os padres, os juízes não costumam nem usar isso, mas essa é a afirmação bíblica, até que, fala comigo, até que a morte os separe, até que a morte os separe. Essa era uma metáfora bíblica usada para comparar a vida de uma pessoa que estava debaixo da lei e a vida de uma pessoa que estava debaixo da graça. Então, como o casamento era indissolúvel, essa relação com Deus também, através da graça ou da lei, também o era. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos ver como é que isso funciona. Se resolveu casar, casado para sempre. E o que poderia anular um casamento? A morte. Ok? Então vamos ver por quê. Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 4, diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por quê? Porque você casou com a lei. Mas eu não quis casar com a lei, não importa. Quando você nasceu, você já casou com a lei. Você está debaixo da lei de Deus. Todas as pessoas estão debaixo da lei. Só tem dois caminhos, irmão. Ou você vive pela graça, ou você vive pela lei. Isso é uma lei universal. É uma lei de Deus. É igual a lei da gravidade. Entendeu? Não vai mudar. Não há nada que mude. Não há nada que possa retirá-la. Então, o indivíduo ou vive debaixo da lei, ou vive debaixo da graça. A pessoa que está andando na rua e fora, ela está debaixo da lei. A pessoa que está da lei. A pessoa da lei. E quem é que está debaixo da graça? Aquele que não vive mais debaixo da lei. Não existe uma terceira alternativa. Embora as pessoas não aceitem isso, assim é que é. E assim vai ser revelado um dia para todas as pessoas. Então vamos lá, irmão. Pois eu falo àqueles que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou falando da lei do Brasil, da lei de trânsito, nada disso, da lei do imposto de renda, do leão, eu estou falando da lei de Deus. Lei de Deus, é disso que eu estou falando. Então, vamos ver aqui um exemplo. O versículo 2 diz assim, acompanhe comigo. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido, ela ficará livre da lei conjugal. Ou vice-versa. Eu, se fosse Paulo, escreveu errado, o contrário. O marido está casado, está preso à mulher enquanto ela vive. Não sei por que ele fez isso. Paulo não casou, então eu acho que ele não... Enfim, fazer o quê, né? Vamos continuar aqui. Então, o exemplo é esse. A mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Estou falando da lei de Deus. Na lei do homem, aí a coisa é diferente. Mas debaixo da lei de Deus, a mulher está ligada pela lei enquanto o marido vive. Mas se o marido morre, ela ficará livre da lei conjugal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Elas não estão falando aqui de casamento. Não queira levar isso para o seu casamento. Não é essa a questão. A questão aqui é entre você, Jesus e Deus. Você, a cruz e a lei. Quem está me entendendo diz amém? De modo que, versículo 3, será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, não será adúltera se casar com outro homem. Assim, versículo 4, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos
para Deus. Versículo 6, agora, porém, estamos livres, diga livres. Viu lá que o Espírito, de fato, liberta, que nós lemos antes, quando contemplamos a Cristo, liberta do quê? Da lei. Contemplando a Cristo, fica livre da lei. Não contemplando a Cristo, não crendo na graça, está casado com a lei, está debaixo da lei. Agora, porém, estamos livres da lei. Por quê? Porque morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra da lei. Então, que metáfora é essa? Você está casado com a lei. E para sair desse casamento só tem um jeito, tem que morrer. Mas eu vou dar uma notícia ruim para você. A lei não morre. Ela já está durando aí 2.000, 3.500 anos. Não vai morrer. Ela não morre. A lei continua. Ela é a lei de Deus. Ela não vai morrer. Então, se você quer se ver livre da lei, só tem um jeito. Quem é que tem que morrer? Você. Porque ela não morre. Ela continua. E continua, e continua, e continua, e vai continuar. Até o último dia. E o que Deus fez? Em Cristo, Deus providenciou a sua morte. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, Ele providenciou a sua morte. Olha, não tem nem desculpa de não ter tomado o café, tem um cafezinho lá fora, você não vai tomar agora, né? Agora você perdeu a chance de tomar. Então vamos repetir com força, para ficar bonito aqui na gravação, e quando as pessoas ouvirem por aí, que igreja é aquela que o pastor fala? Repete comigo. Por favor, né? Então vamos falar com força. Então assim, Deus providenciou a sua morte, porque a única maneira de você ser livre desse véu, desse casamento, dessa união que você fez com a lei, era morrendo. Então o que aconteceu? Você precisou morrer, você morreu. Deus providenciou a sua morte em Cristo. E eu vou te dizer uma coisa, sem dor, sem sofrimento, sem mérito seu, ou ajuda sua em absolutamente nada. Paulo lá em Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você morreu com Ele, agora você é livre da lei. Aqueles que morreram com Cristo, aqueles que contemplam a Cristo são livres da lei, porque para a lei morreram. E o que a Bíblia diz aqui? A fim de que você possa se envolver, você possa pertencer a outro. Quem é o outro? É Cristo. Mas a lei não morre, ela continua aí. Mas você morreu. Você já foi crucificado com Cristo. E agora você pode casar de novo. Agora você vai se casar com Cristo. Ele é o noivo e será o seu marido para todos sempre. É nele que nós sobrevivemos. Essa é a condição necessária para o véu ser retirado. Você não está debaixo mais do seu esforço. O que é a lei? É você se esforçando para merecer. Agora você está debaixo da graça. O que é a graça? É Deus favorecendo você e abençoando você por aquilo que Cristo fez, inclusive morrer. A gente fala, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. A cruz é muito mais do que perdão de pecados. A cruz de Cristo significa que Ele morreu pelo seu pecado, que Ele pagou pela sua redenção, que Ele te justificou. Isso é um tema que nós vamos tratar antes do reencontro. Você é justificado. Já percebeu que na oração era amado, abençoado e favorecido. Era favorecido, a pessoa amado, depois passou, e eu fui aumentando, e agora você é justificado. E se você não conseguir entender a justificação, você não consegue compreender todas as outras coisas, precisa de revelação. Pai, em nome de Jesus, dá revelação para nós, revela teu Espírito. Oh, meu Deus, abre os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Sabe, essa revelação que nós precisamos, que agora nós estamos em Cristo, não estamos mais debaixo da lei. Você morreu para a lei, a sua carne morreu, a sua vida velha morreu. Agora todas as coisas se fizeram novas, porque agora a sua vida pertence a Cristo, a vida de Cristo pertence a você. E o que o Senhor Jesus diz lá na história de João 15, quando ele fala da videira verdadeira, é que sem Ele nós não podemos fazer nada. E qual é o problema da lei? Qual é o problema do crente? Por que o crente não desfruta dessa bênção? Porque ele continua insistindo em fazer para merecer, em conquistar, em estabelecer.
e pega tudo aquilo que é bonito de Deus e transforma aquilo em obras. Eu vou fazer um jejum porque Deus vai ouvir a minha oração, o meu quebrantamento e vai me abençoar. Não, não vai por causa disso. Não, eu vou entregar o meu dízimo porque Deus está fazendo uma barganha e Ele vai multiplicar as minhas bênçãos. Não, por causa disso não vai. Não é no seu mérito, não é no seu esforço, é no seu reconhecimento de contemplar a Cristo. Não, porque eu vou orar, a minha fé precisa aumentar. Eu preciso ter mais fé para ser livre dessa enfermidade, dessa doença. E você está fazendo da fé uma obra e está se esforçando para que aquilo aconteça na sua vida. Não vai acontecer. É preciso olhar para Cristo, é ter fé nele, é reconhecê-lo. Ele é o seu marido, você pertence a ele. Agora não pertence mais à lei. Você não está mais debaixo do esforço próprio, do seu merecimento. Você está debaixo do merecimento de Cristo. Vamos voltar ao versículo 6. Não, o versículo 4 no final diz assim: então aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Os frutos da parte de Deus vão aparecer em você a partir do momento que você contempla Cristo, que o véu é retirado. Os frutos vão aparecer, todos os frutos do Espírito de Gálatas, mas também outros e outros frutos, porque o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 é que todas as bênçãos espirituais são nossas, elas se manifestam na nossa vida, não quando nós conseguimos cumprir regras, mas quando nós cremos que o Senhor Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Eu estou livre da lei, essa é a declaração que você precisa fazer. Eu sou livre da lei, eu morri para a lei, agora eu sou justificado, eu estou em Cristo. Agora eu sirvo a um novo Senhor, eu vivo como uma outra pessoa, agora eu ando segundo o Espírito, não da maneira antiga, debaixo da antiga aliança, mas da maneira nova, não da maneira da lei, dos 10 mandamentos, mas da maneira nova, debaixo da graça e do sangue do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós amamos. Vamos lembrar alguns pontos importantes? Repete assim: eu morri para a lei. Repete assim: para pertencer a outro. Qual o nome desse outro? Jesus Cristo. E agora, mais uma coisa: você morreu para a lei, você pertence a Cristo. Para quê? Diga assim: para dar fruto para Deus. Os frutos que você dá, eles são para Deus, não são para você. Por isso Deus te abençoa tanto. A bênção é sua, mas a glória é dele. Vamos repetir isso? A bênção é minha e a glória é dele. Ele não precisa de nada que ele dá para você, porque ele tem tudo, mas ele te abençoa, porque quando as pessoas veem que você é abençoado, elas vão glorificar a Deus e vão dizer assim: eu quero viver isso, eu quero desfrutar da mesma aliança que, qual o seu nome? Tem com Deus, porque assim como fez com ele, vai fazer comigo também. Quem diz amém para isso? A glória é dele, mas a bênção é sua. A bênção de ser curado, a bênção de ser prosperado, de ter a sua família restaurada, a bênção de ter o seu passaporte garantido e carimbado para o céu. Você vai viver com Cristo para sempre. Todas essas bênçãos são suas. Existe algo extraordinário que Deus preparou para nós de graça. Mas isso nos leva a mais uma pergunta, que é a nossa última etapa nessa manhã. Acho que eu vou demorar mais tempo, porque eu estou muito rápido hoje. É porque Léo não está aqui. Quando ele está, ele me provoca a demorar mais. Mas isso nos leva a uma pergunta: por que as pessoas criam desculpas para participar de um banquete livre? O banquete livre é o banquete da graça. Interessante que se você chama alguém para uma festa, a pessoa vai querer saber, né? Hoje festa de aniversário, ela não é mais feita: vamos lá em casa, vamos comer um bolo, vamos lá não sei aonde. Não, agora é assim: vamos lá no restaurante, cada um paga. Cada um paga a sua. E todo mundo pagando, o aniversariante, free. Dependendo do restaurante, do lugar. Mas quando se trata de Deus, as pessoas não querem aceitar o fato de que Ele preparou uma festa, de que Ele preparou um banquete, de que Ele preparou uma mesa, e essa festa, esse banquete e essa mesa são de graça. De graça, diga de graça. Mas o que acontece? As pessoas criam desculpas, inventam histórias para não participar da mesa de Deus. Por que isso acontece? Essa é a grande pergunta. Isso acontece porque o véu continua na frente deles. Eles não conseguem perceber a graça, o favor de Deus sobre a vida deles. Então existe alguma coisa dentro de nós, dentro das pessoas,
que é avesso à graça, que é avesso ao favor imerecido. Então nós queremos conquistar, eu quero ter o direito, eu quero merecer, eu quero bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu fiz, porque eu consegui, porque eu conquistei. E rejeitam o favor de Deus. Então pessoas assim, a gente vê isso na igreja o tempo todo, as notícias chegam, pessoas que assim têm problemas de saúde, problema de finanças, problema de ansiedade, problemas familiares, problemas de relacionamento. E quando elas são consolidadas, quando são abordadas por algum crente, por um líder, por um pastor, seja lá quem for, e diz assim, fulano, você precisa participar da célula, fulano, você precisa vir à igreja, participar do culto, da celebração, você precisa de um encontro, é tão importante. Olha, vai ter um reencontro agora. Não perca essa oportunidade. O que essa pessoa faz? Começa a programar desculpas e argumentos para não ir. Por quê? Porque está com véu. O que ela pensa? Aquilo ali é só mais uma obra. Então eu vou lá para ser confrontado. Eu vou participar da célula porque eles acham que se eu for para a célula vai mudar a minha vida. Como se o fato de eu ir lá mudasse alguma coisa. E começa a transformar aquilo que é bênção de Deus em obra. Em sacrifício. E aí o que pensa? Não quero participar. O mistério de Deus está em ouvir. Então o indivíduo vai pegar e vai rolar Instagram, vai ficar vendo vídeo de TikTok, procurando respostas de ajuda, de comentários, de influências, de pessoas, de como sair do problema e da crise financeira, da ansiedade, Raya Move 2026, para adolescentes de 12 até jovens de 25 e até adultos que queiram participar. As pessoas não vêm, já filho. Eu não estou profetizando. Sabe por quê? Porque é de graça. Mas que muda a vida. Quando a pessoa não quer mudar. É impressionante. E continua com problema, mas não quer a solução. A solução de Deus. Aí vai procurar depois o cara que está ministrando no Raya Move, vai fazer lá a mentoria, vai fazer um curso, é 50 mil. Aí ele quer. Porque vai pagar, é o preço, é 80 mil, é 100 mil, mas de graça, não quer. Pagando, quer. O véu está colocado. Deus está dando de graça e você quer pagar por algo que é de graça para você. Por isso precisa de revelação. Porque não tem a ver com o seu mérito. Aí essas pessoas, o que eu ir na célula vai mudar a minha família? O fato de você ir na célula, nada. Mas o fato de você estar exposto à palavra de Deus, à convivência com outros irmãos que já foram transformados, a ouvir testemunhos, como o Rodrigo acabou de dar, o dele aqui, de como ele era, de como Deus transformou a vida dele, fazendo o quê? Indo na célula, ouvindo a pregação, sendo desafiado por Deus, sendo constrangido em amor. É isso que a igreja faz, é isso que a pregação da graça faz. E as pessoas têm medo. Têm medo de ser abençoado. Não consigo compreender. Não consigo entender. E tem gente que não é crente, obviamente, que vai pagar em outras religiões, fazer sacrifícios, passar vergonha na rua, para tentar receber uma bênção que Deus tem para ele, de graça. Por isso precisa tanto de revelação. Oh, meu Deus, traz revelação para nós, que a nossa vida vai mudar. E às vezes a gente está tanto tempo na igreja e não consegue perceber isso. Por quê? Porque ainda continua com o véu. O véu precisa ser tirado. O véu precisa ser tirado, não tem outra história. Por isso o reencontro de 2026 vai ser revelação. Revelação. Ah, pastor, se eu for lá vai acontecer um milagre, vai ter um estalo, alguém vai colocar a minha mão na minha cabeça e meus olhos vão se abrir. Eu não sei. Vai lá, porque você vai descobrir o que vai acontecer lá. Mas demanda ouvir, demanda olhar certo e crer da maneira certa. Ouvir a palavra é fundamental. Olha quantas cadeiras vazias e quantas pessoas que podiam estar aqui, mas que certamente tem alguma desculpa, alguma história. Não, eu trabalhei a semana inteira, eu preciso dormir, mas vai dormir 10 horas da manhã, o culto começa, dá tempo de dormir bastante, mas não pode, eu tenho futebol, eu tenho que trabalhar, e as desculpas são dadas. Assim, é só mais um culto não vai mudar a minha vida. Se eu perder ou se eu for, não vai transformar em nada. Às vezes, sabe, a palavra que Deus tem reservado para você está aqui. Eu digo glória a Deus porque você veio, e os que não vieram.
Eu sou pastor e apóstolo, mas assim, eu não tenho dom pastoral. Dom pastoral, não tenho. E os pastores chegam assim, mas fulano devia estar aqui. Precisava tanto ouvir essa palavra. Pastor Isaías, eu sou assim. Fulano não veio. Problema dele. Simples assim. Problema dele. Vai continuar procurando o rabo. Vai ver o cachorro andando atrás do rabo? Ele está vivendo aí, batendo cabeça o tempo todo. Mas você veio. Isso é importante. Aí sim é importante. Glória a Deus pela vida, pela sua vida, porque você está aqui. Agora, você pode estar aqui e não ver nada, pode estar aqui e não ouvir nada, pode estar aqui e não prestar atenção em nada, pode estar aqui e estar jogando, pode estar aqui e estar... se fosse de noite, podia estar vendo o jogo, né? Pode estar aqui fazendo outra coisa qualquer, pensando no problema amanhã. Ouça Jesus, olhe para Ele, para que o véu seja retirado. Quem diz amém? Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então, sabe o que acontece com essas pessoas? Eu percebi que eu dei uma voltinha maior mesmo, hein? Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas ficam tentando melhorar primeiro. Está numa crise, passando um aperto, um sapato apertado, aquela de coisa, e ela diz assim, não, eu vou no encontro, mas eu preciso melhorar primeiro, eu preciso resolver esse problema primeiro, eu preciso ajeitar minha cabeça, eu preciso colocar os problemas da minha vida em ordem, e quando eu estiver bem, quando eu estiver me sentindo melhor, aí eu vou. O apelo de Jesus é, venha do jeito que você está. E Ele vai transformar, mas não, porque a lei diz o quê? A lei diz, eu preciso me esforçar, eu preciso melhorar, eu preciso me lavar antes de tomar banho. Para que você vai se lavar antes de tomar banho? Tome banho de uma vez. Seja mudado, aceite ser transformado. A pessoa, ela quer estar bem, ela quer resolver problema primeiro, ela quer merecer. Ou então ela quer ter alguma coisa para dar, para contribuir, para oferecer. Quando nós vamos no culto, participamos da célula, nós vamos lá para receber de Deus e não para oferecer nada para Ele. Nós vamos receber na comunhão e não vamos ter nada que a gente precise oferecer para o irmão ou para quem quer que seja. Porque quando nós fazemos errado, nós estamos crendo errado, o véu está colocado. Vá para receber. Seja livre para receber. Você não está mais casado com a lei, agora você pertence a Cristo. E a nova aliança agora é completamente diferente. Não demanda mais o que você faz, demanda o que você crê. Eu não sei porquê. É a lei. A lei, ela é terrível. A lei é terrível, sabe? Essa demanda, essa algo dentro de nós, que a gente quer merecer. Eu quero merecer. Eu quero ter condição. Eu quero bancar. Eu quero meter a mão no bolso e dizer, eu paguei. Não pagou. Ele pagou por você. Aceite isso, que dói menos. O texto de Lucas 14, eu acho que exemplifica bem isso. A gente usa muito esse texto para fins evangelísticos, mas isso é uma parábola do reino. Não é necessariamente evangelística, embora possa ser usada também. É uma parábola do reino, não tem a ver com salvação ou com perdição. Tem a ver com um banquete de graça, um banquete da graça. Então, um homem rico, Deus, ele resolveu fazer um grande banquete, uma grande festa para o casamento do seu filho, Jesus. Posto isso, ele mandou que as pessoas fossem convidar outras pessoas. Então o anjo Gabriel foi na casa de um, na casa de outro, convidou, pessoas são convidadas o tempo todo para esse banquete. E essas pessoas convidadas começaram a se desculpar. Vamos ver isso no texto. 15 diz assim, ao ouvir tais palavras da pregação que Jesus estava fazendo antes, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado ou abençoado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Reino de Deus, repete? Reino de Deus. Isso. Jesus, porém, respondeu, parábola. Lá no reencontro tem uma palavra que eu vou dar para vocês, que fala muito a respeito de por que Jesus falava por parábolas. Mas eu tenho que ir lá para ver, né? Não tem jeito, eu não vou ficar falando aqui. Então Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham porque já está tudo preparado. Vire para quem está ao seu lado, diga, já está tudo pronto. Eu não trouxe nada para a mesa.
Apenas uma fome, uma sede. Eu achava essa música engraçada. A primeira vez que eu ouvi essa música cantar foi Carne Seca lá no encontro. Eu falei, de onde que ele tirou esse treco? Carne Seca Elias. Ele não pode me ver. Eu não trouxe nada para a mesa. Depois eu fui descobrir que era a música mesmo. Eu fui pesquisar, né? Sabe, o banquete de Deus, você não precisa dizer o que eu tenho que levar. No banquete da sua célula, você tem que dizer o que eu tenho que levar, porque ali é dividido irmãmente. Não é isso? Mas no banquete do reino de Deus, você não tem que trazer nada. No banquete do culto, você não tem que trazer nada. Não tem que dar oferta. Um dia você vai entender o que significa a oferta dentro do culto e o dízimo. Eu não posso explicar hoje. Ele não traz nada, não traz nada. O banquete está pronto, está tudo pronto. Só avisa os convidados. Você é convidado. Venha, porque está tudo preparado. No versículo 18 diz assim, mas todos eles, diga todos eles, um por um, diz assim, começaram a pedir desculpa, né, apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso de vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse, eu casei, por isso eu não posso ir. Todas as desculpas parecem razoáveis, mas são desculpas esfarrapadas. Completamente esfarrapadas. Não vou entrar aqui no mérito da questão, apenas citar. O primeiro disse, comprei um campo e vou vê-lo. Quem é que vai comprar um campo primeiro para ver depois? O outro disse assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentar. Então você compra o carro primeiro e vai fazer o test drive depois? Não faz sentido, é uma desculpa. É uma desculpa ofensiva. Ofensiva a quem fez a festa. Ofensiva. E outro disse assim, eu casei. Ah, mas ele casou, é claro que ele não pode ir. Aqui era um povoado, pueblo, fazendo as aulinhas de espanhol, né, que eu vou para o Chile. Era um povoado. Não faziam 2 grandes festas no mesmo dia? Um povoado. Desculpas. Aí no versículo 24, Jesus encerra a parábola dizendo assim, porque digo a vocês que nenhum daqueles, diga nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nenhum deles vai provar da minha ceia. Não estou falando de salvação, mas estou falando do banquete que vai acontecer naquele dia. Nenhum. Que dá desculpa, que tem sempre um argumento, que tem sempre uma história para contar, vai participar. Mesmo que essa história seja justificada naquilo que a própria pessoa está passando. Essa madrugada, aquelas vezes que eu acabo acordando, Deus falou comigo uma palavra, vaidade. Cuidado com a vaidade. E a vaidade você pode manifestar ela de 3 formas. A primeira é a vaidade que todo mundo conhece, é física, beleza, né? É querer ser conhecido, ser notado pela beleza que apresenta. É vaidade. Mas existe também a vaidade emocional, que é a vaidade do ego. É de como você se manifesta para poder ser aceito pelas pessoas. E se não for aceito pelas pessoas da maneira como você espera, isso é vaidade. O egocêntrico, ele é vaidoso. E hoje, no tempo de rede social, antigamente o bullying é chamar alguém de orelhudo na sala de aula. Hoje, o negócio explode para milhões de pessoas, dependendo do influencer. Eu não posso usar outros termos, porque hoje dá problema. Porque hoje é um tempo de rede social, aí o indivíduo está aí e está com um videozinho gravando. O pastor vai estar gravado amanhã. Entenda, isso é vaidade. Está centralizado. Agora existe a vaidade espiritual, religiosa, vamos dizer assim, que é o indivíduo que centra, isso é muito interessante, tudo nele mesmo, naquilo que ele pode fazer. Isso é carne, a gente chama de carne, a gente chama de justiça própria. Ele é vaidoso, ele quer merecer, ele quer o aplauso, ele quer ser reconhecido por aquilo que está fazendo. Não é a graça, não é o favor, ele não aponta para Cristo, ele não quer tirar o véu, ele quer trazer o holofote para ele. Se ele não for reconhecido, não está bom.
É vaidade. Cuidado com a vaidade. É disso que está falando. As pessoas começam a inventar desculpas, não querem dar valor ao que Deus deu de graça. Elas querem merecer aquilo que tem de graça. Qual o problema da graça? Qual o problema das pessoas? O problema é que o diabo ele trabalha firme na lei em cima daquilo que se chama culpa, condenação, merecimento. E as pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar na bondade de Deus. Embora Paulo diga em Romanos capítulo 14, eu acho, que é a bondade, 6,14, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. É a bondade de Deus que te leva à mudança de mente. Não é o seu esforço, é a bondade dele. Não é a sua força, é a graça dele. Não é o que você faz, é o que ele fez. Não é o que você é capaz, é aquilo que ele já providenciou para você. Então, o véu precisa ser tirado agora, ele precisa ser retirado agora. Diga agora. Então, nada, esquece essa história. Primeiro eu preciso me curar, ele é a cura. Nada de primeiro eu preciso me equilibrar financeiramente, ele é a provisão. Nada de primeiro eu preciso me equilibrar emocionalmente, ele é a paz. Nada de primeiro, ele é o primeiro. Quando ele é o primeiro, o véu foi retirado. E agora você consegue ver claramente? Qual o risco disso tudo? Perder a festa. Oh, meu Deus. Mas tem algo pior do que você perder aquela festa lá. Eu acho, né? Eu não vou perder aquela festa lá em nome de Jesus. Porque eu não vou entrar lá com um bilhete meu, né? Eu não comprei o ingresso. Eu ganhei o ingresso. Eu não paguei por esse ingresso, eu ganhei esse ingresso. Eu vou entrar de graça. Mas o pior é hoje, você fazer parte da comunidade, você fazer parte da igreja e não conseguir desfrutar da mesa de Deus. Você está sentado à mesa, todo o banquete está posto, mas você não consegue pegar. Você não pode pegar, você está envergonhado, você está condenado. E você não consegue participar das bênçãos que Deus preparou para você agora. O véu precisa ser retirado. Qual foi a saída que o Senhor Jesus usou nessa parábola? Se você ler o texto todo, ele vai dizer assim, olha, fala para os servos, vai lá fora, vai lá na rua, procura todo mundo. Quem? É isso, procura. Os pobres, procura os mancos, procura os aleijados, procura os marginalizados, ou seja, procura aqueles que não têm nada para oferecer. Porque aqueles que deram desculpas, eles tinham compromissos mais importantes, tinham questões mais importantes do que o banquete da graça. Então vai lá e chama quem não tem nada para dar, quem não merece, quem está fedorento, aquele que não tomou banho. Traz aquele que não consegue andar. Obriga eles a entrar, porque o banquete é para quem merece? Não. O banquete é para quem recebe de graça. Enquanto você luta para receber, para merecer, outros estão entrando na sua frente, completamente de graça. Enquanto você tem argumentos, porque você tem coisas mais importantes. Tem outros que abrem mão completamente da sua agenda, porque querem receber absolutamente de graça. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Bom, o evangelho da graça é para os humildes. Vamos terminar com isso. Por isso Jesus disse lá em Mateus 5, né, bem-aventurados os humildes, né? Os humildes de espírito, os pobres de espírito são os humildes, porque esses verão a Deus. Você quer ver a Deus? Dependa dele. Você quer ver a Deus? Reconheça, olhe para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Você vê Jesus, você vê Deus. Você desfruta de Cristo, você desfruta de Deus. Você recebe Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você. Você está em Cristo, você morreu para a lei e agora você vive para outro. Eu sou casado com Jesus. Quantos são casados com Jesus? Então aqueles que sabem que não tem como pagar, que lutam, que não lutam para merecer essa bênção, aqueles que não têm nada para oferecer, são esses que Deus está procurando. E se nós estamos aqui hoje, nessa manhã, entenda, unicamente foi pela graça e pelo favor de Deus nas nossas vidas, não foi pelo seu mérito, não foi pelas suas virtudes. Então pare de olhar para você mesmo, pare de olhar para a vida do outro, olhe para Jesus e seja transformado por Ele. Então qual é o segredo disso tudo? Qual é o segredo? O véu precisa ser tirado. Porque a verdadeira transformação acontece quando eu contemplo o Senhor Jesus, porque aí eu sou transformado de glória em glória, ao olhar e ao crer e ao ver pelo Espírito de Deus que habita em mim. Quantos creem nessa verdade? Diga amém. Amém.
Dá um aplauso ao Senhor Jesus, fica de pé comigo agora.